Se o mundo é contra a verdade, eu serei contra o mundo. Santo Atanásio, rogai por nós. Ai, todo dia um 7-1 diferente, né? Então, esse aqui, meus caros, o negócio é... Como que é a internet, né? Qualquer coisinha é motivo para... Qualquer faísca é motivo para causar uma explosão, né? Quero agradecer aí ao pessoal aí que pediu por esse tema aqui no Contra o Mundo, né? E nós vamos trabalhar sobre ele, né? O ambiente em que ocorreu essa treta, ele não foi um ambiente mundano, como a gente viu lá com a Anitta, MC Melo, o João Todinho, o Caio Castro, o Gustavo Lima, não foi nesse ambiente. Foi realmente no ambiente católico. Porém, mexe uma paixão dos mundanos, que é o futebol. Então, se mexe com a paixão dos mundanos, entra como objeto do nosso programa, e entrando como objeto do nosso programa, nós vamos tratar. Diz o mundo que não se pode discutir sobre várias coisas, né? Religião, política e futebol. Dane-se, aqui nós vamos discutir sobre futebol, e é o futebol em si. A grande questão é, o futebol combina com a vida intelectual ou não? E aqui nós vamos fazer o papel do VAR, né? Onde é que se deu a treta? A treta se deu no Instagram. Instagram, rede social que eu adoro. Eu gosto tanto do Instagram que eu nem tenho. Já falei para meus amigos, né? O dia que eu fizer o Instagram, eu tenho que dar um motivo grave para justificar isso. Se não for motivo grave, me internem. E mulher não é motivo grave. Certo? Vocês me cobrem também, queridos internautas. Mas eu não sou como o mundo, eu não tô cagando regra pra dizer não use Instagram e tal. Eu escolhi não usar o Instagram. Se você quer usar o Instagram, o problema é seu. Mas aconteceu no Instagram. O Fábio Salgado, ele deu uma resposta, né? Por que o futebol não é coisa de intelectual? Então já é uma pergunta meio que já, né, instigadora, né? Por que não é, né, coisa de intelectual? Então ele fala o seguinte, né? Eu digo isso no meu aulão sobre como iniciar uma vida de estudos. Estou cada vez mais convencido de que uma vida séria de estudos é quase uma vida monástica. Né? E aí tem a propaganda, né, do aulão dele aí, né, do Fábio Salgado e tal. Temos um tempo finito de vida, uma quantidade infindável de livros para ler e coisas para estudar. Em primeiro lugar, por que torcer para um time em detrimento dos outros? Você escolheu objetivamente torcer para um time? Bem, eu fiz isso na adolescência. Fiz uma lista e escolhi o Corinthians, com critérios nada objetivos. Agora já estou começando a entender por que eu não gosto muito de futebol, mas tá deixando. Em segundo lugar, você já viu como as pessoas que gostam de futebol comportam-se? Qual o sentido nisso tudo? Em geral, o futebol torna-se apenas um meio para o sujeito extravasar os instintos primitivos. Aqui ele já tem uma crítica mais séria, né? Enfim, o que o futebol tem a ver com a vida intelectual? Absolutamente nada! É completa perda de tempo, não agrega nada a ninguém. Já viu alguém sair tocado com uma percepção mais profunda sobre a vida ou algo parecido, depois de ver um jogo de futebol? Coisa de gente medíocre, simples assim. Bom, a primeira coisa que chama a atenção, né? Ele usa um texto com um tom bem agressivo. E não acho que é porque o Fábio Salgado... Não conheço o Fábio Salgado, tá, gente? Mas não acho que é porque o Fábio Salgado deva ter uma má índole, ele deve ser grosseiro, turrão, etc. Não mais do que eu, pelo menos. Muito difícil. Mas, eu acho que... Qual que é a questão no Instagram? O Instagram é uma rede social muito mundana. Qual que é a regra do Instagram? Chamar a atenção. É o reino da vaidade. O reino da imodéstia. O reino da superficialidade. O reino de frases toscas que ninguém medita. Quer dizer, o reino de frases toscas e o reino de frases até interessantes, mas que ninguém medita. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Sobre meditação, aqui no Instituto Santo Atanásio, não percam o programa que eu faço com o professor Cláudio, Luzes para a Educação, onde a gente vai, né, falando sobre esses assuntos importantes. Né? Não basta simplesmente ler, você tem que ler e meditar.
Bom, prosseguindo. Então, me parece que... Então, é uma rede social que você tem que fazer um grande esforço para chamar atenção. E é uma rede social que também está muito impregnada de estratégias de marketing digital. Então, você fazer respostas contundentes e até grosseiras, com termos fortes, é uma estratégia para chamar atenção. Para chamar atenção. E passar uma imagem de que, tipo... Aqui, ó. Nós constrói fibra. Não é água com músculo. Eu sustento a minha opinião. Entendeu? Que é uma postura que dá confiança para quem o acompanha para comprar os cursos dele. Afinal, ele tem que vender curso e viver, etc. Não que eu seja favorável a esse tipo de marketing. Mas, né, geralmente é o que acontece no Instagram. Então eu acho que... Só que, veja, ao mesmo tempo que tem essa vantagem, digamos assim, vantagem, né, desse marketing agressivo, né, de você pegar um personagem agressivão tal, na rede social, tem a desvantagem de que o pessoal vai ficar chateado, vai ficar puto, né, e realmente, né, as redes sociais repercutiram muito esse print do Fábio Salgado aí, e começaram, alguns foram tão ou mais arrogantes do que ele na resposta, outros foram para ridicularização, outros simplesmente rebateram ele de maneira até respeitosa, etc. Gerou até um debate interessante em alguns cantos, mas você veja que o grande problema não é a crítica dele, é a forma como ele fez a crítica, que é, digamos, uma exigência do Instagram, certo? Então é isso, né? Primeiro discute-se assim, né? Parece que o futebol não contribui para a vida intelectual, segundo, né, o nosso amigo Fábio Salgado. Né? Novamente, reiterando, não tem nada contra ele, nem o conheço. Só estou aqui analisando. Mas, em contrário, diz Santo Tomás, seguindo Aristóteles, que o próprio do sábio é ordenar. E se considerarmos o futebol enquanto divertimento, poderá contribuir para a moderação da vida do sábio e, em consequência, por via indireta, para a sua vida de estudo. Então, esse aqui, nas discussões interessantes que eu estava comentando, foi até o argumento mais bacana assim, que eu encontrei, né, que eu trago para cá como. Ou seja, né, ele tem um problema, eu tenho uma objeção, e agora nós vamos fazer, né, seguindo aqui o modelo da Suma Teológica, né, nós vamos fazer as considerações, né, para daí tirar uma conclusão. Mas, né, sobre essa questão aqui, o próprio do sábio é ordenar. Então, uma das coisas que eu percebo aqui do Fábio Salgado é do tipo assim, ele critica o futebol porque não tem critério objetivo, certo? E, de fato, sendo ele um divertimento, a exigência de critérios objetivos não é tão grande assim. Mas veja, você tem que ordenar o futebol onde ele tem que ser colocado, que é no divertimento. Exceto, claro, os atletas profissionais. Os atletas profissionais é a profissão. Mas para nós, né, afegãos médios e tal, o futebol tem que ser colocado como um divertimento. Então, portanto, me parece que ele acerta... Onde é que o Fábio Salgado acerta? Ele acerta aqui, ó. Você já viu como as pessoas gostam de futebol comportam-se? Né? O futebol torna-se apenas um meio para o sujeito extravasar os instintos primitivos. E veja, a finalidade da diversão não é você extravasar seus instintos primitivos. O propósito da diversão é divertir. Não diga, Augusto. Pô, senhor Robert, mas o que é divertir? Você tem o vértice, que é o central. Ou seja, você desocupa um pouco a sua concentração, você dispersa um pouco a sua concentração para a alma descansar. Então, o fim é um repouso da alma. Você se diverte para fazer a alma se descontrair um pouco, para depois você recuperar as energias e poder voltar o foco para uma atividade aí sim, mais séria, mais objetiva e mais compromissada. Pois bem, quem é que vai fazer a análise, né? Bom, não vou querer falar mais nada sobre esse assunto, vou deixar para São Francisco de Sales, agora para, né, complementar essa questão. No livro Filoteia dele, ele vai falar, né, num capítulo, a necessidade de purificar a alma das coisas inúteis e perigosas. Então você veja, qual que é o conselho de São Francisco de Sales para a gente lidar com os divertimentos? Então, primeira coisa ali que eu concordo com o Fábio Salgado, só para deixar claro.
Nós temos que ordenar o futebol como diversão, não como coisa séria. Não pode ser objeto para extravasar os instintos primitivos. Aí alguém vai dizer, então, mas você vê lá os caras xingando a mãe do juiz, etc. Ou seja, realmente se sentindo aflito por causa disso, não era para ser uma diversão? Pois é, estão encarando o futebol da maneira errada. O pessoal não tá tendo uma educação adequada para como lidar com os divertimentos. Esse é o problema. Não é o futebol em si. E é isso que nós vamos ver com São Francisco de Sales. E vai falar até de uma maneira mais eloquente do que eu. Os jogos, futebol, os bailes, os festins, os teatros e tudo aquilo, enfim, que se pode chamar pompa do século, de si mesmos e de sua natureza não são de modo algum coisas más. Então é isso, o futebol é mau, ele só atrapalha a vida intelectual? Não, é neutro, de si não é coisa má. Mas sim diferentes, que podem ser usados tanto para o bem como para o mal. Então eu posso encarar o futebol de uma maneira fanática, aí eu estou encarando mal. Eu posso encarar como diversão, aí eu estou encarando bem. Contudo, sempre são coisas perigosas e mais ainda é afeiçoar-se a elas. O problema é essa afeição excessiva. É por esta razão que te digo, Filoteia, que embora não seja pecado um jogo comedido, uma dança modesta, vertir-se rica e elegantemente, sem ares de sensualidade, isso aqui no Instagram, né, nem preciso dizer, né? Um teatro honesto, filmes de Hollywood, então nem preciso dizer, né? Tanto quanto a composição, como quanto a representação, um bom jantar, sem intemperança. Não esqueçam de ver o programa anterior, tá, gente? Sobre Caio Castro, e a gente falou bastante sobre jantar, quem é que tem que pagar a conta do jantar, certo? Sem intemperança, não é também para fazer um alarde, né, se o homem não pagar a conta, né? Contudo, a afeição que se poderia adquirir a estas coisas seria inteiramente contrária à devoção, muito nociva à alma e de grande perigo para a salvação. Que grande perda encher o coração de tantas inclinações vãs e loucas, que o tornam insensível para as impressões da graça e de tal modo tomam posse dele, que não lhe deixam nem energia nem gosto para as coisas sérias e santas. Esse é o problema. Quando você se afeiçoa demais a essas coisas que deveriam ser encaradas como diversão, eu me afeiçoei demais, eu esqueço daquilo que realmente é importante. A diversão, ela tem a sua importância naquilo que ela se propõe. E é como eu falei, dá um repouso para a alma da sua concentração. A gente não consegue ficar focado 100% do tempo. A gente precisa, né, de hobbies, de descanso e tal. Isso é uma coisa. Agora, gente, aí eu me torno fanático. Eu fico irritado quando meu time perde. Tá? Veja, meu time perder porque o técnico é incompetente, tá? Você vai lá e faz uma crítica para tentar melhorar o time. Mas não é para você ficar vermelho, corado de raiva, tal. Não é isso. Você está afeiçoado demais. E quando você se afeiçoa demais a isso, você tem uma desordem. Essa desordem facilmente leva a pecados. Por exemplo, a ira é a fonte de muitos pecados, né? E o futebol, para despertar a ira, né? Meu Deus. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo lá um jogo e... sei lá por quê, cara. Eu tive a impressão que o time estava empatado o jogo, o time precisava ganhar. E eu sei lá por quê, eu tinha a impressão que... eu estava no estádio. Eu tive a impressão que o cara ia perder o pênalti. Eu tive a impressão, acho que putz. A torcida tava felizona. Pênalti e tal. Eu tava meio assim, ó, olha, eu acho que esse cara vai perder o pênalti e tal. Eu falei assim, tá. E não deu outra, cara. O cara perdeu o pênalti. A mesa, você vê, ó o que é tá afeiçoado demais. A mesma coisa que o pessoal, a esperança vem, nós vamos ganhar, a torcida e tal. Quando o cara perdeu o pênalti, foi só xingamento pra toda parte e tal. E eu tava tipo assim, ó. Puxa, e não é que eu acertei que o cara não ia ganhar o pênalti. Mas veja, você se deixa levar demais para isso, não faz bem para a alma, né? Continuando. Uma das coisas interessantes de São Francisco de Sales, eu recomendo muito o Filoteia para ler, que ele gosta de fazer muitas comparações, né, com o mundo. Ou seja, das coisas que ocorrem no mundo, você consegue tirar lições espirituais. O São Francisco de Sales faz muito isso. Ele até recomenda nos capítulos que é uma boa maneira de proceder. E aqui é um exemplo disso, né? Os veados se engordam muito, retiram-se para suas moitas, porque sentem que sua gordura lhes faria perder a agilidade, que é sua defesa, quando são perseguidos pelos caçadores. Deste modo,
O homem, sobrecarregando o seu coração com estes afetos inúteis, supérfluos e perigosos, perde as boas disposições necessárias para correr com ardor e facilidade pelas veredas da devoção. Então você fica tão apegado a um divertimento que você esquece de Deus. E isso acaba prejudicando a sua vida intelectual. Então você tem que, mesmo nos seus divertimentos, você tem que se divertir por amor a Deus. As paixões não podem nos cegar a esse ponto, certo? Em outro lugar, São Francisco de Sales vai voltar a esse assunto, né? Os divertimentos, em primeiro lugar, os honestos e ilícitos. Ele também vai tratar dos desonestos e ilícitos. Mas o futebol, como a gente já viu, é um divertimento lícito, desde que usado da maneira correta. Vamos lá. Os jogos em que o ganho serve de paga ou recompensa às indústrias e às habilidades do corpo e do espírito, como os jogos de bola, de balões, de malhas, de argolinhas, o xadrez e as damas, todas essas recreações são em si honestas. Só se deve evitar perder muito tempo demais e apostar uma quantia muito alta. Então, o São Francisco de Sales ele nem recrimina a aposta. Veja, ele nem recrimina a aposta. Desde que o divertimento seja honesto, que o esporte diga a respeito a uma certa... Não é a sorte, tem uma certa competência de habilidade envolvida, não é só a sorte ou acaso, e não seja quantias muito elevadas. Vamos ver por quê. Se dás muito tempo ao jogo, ele já não é um divertimento, mas fica sendo uma ocupação. De modo que, em vez de aliviar o espírito e o corpo, que é a finalidade do divertimento, sai-se do jogo cansado e estapafado, como acontece aos que jogaram xadrez por 5 ou 6 horas sem parar. Ou então, tendo gasto muitas forças e energias, como quem joga as bolas por muito tempo, continuamente. Se a quantia da aposta é também muito grande, as inclinações, aliás, honestas dos jogadores se excitam e se tornam paixões. E, além disso, é injusto e irrazoável arriscar e fixar um preço tão alto nessas habilidades do jogo, que em si são tão insignificantes e inúteis. São Francisco de Sales é de uma sabedoria impressionante. Ele continua. Sobretudo, toma cuidado, todo o cuidado, Filoteia, que teu coração não se apegue a essas coisas, porque por melhor que seja um divertimento, não devemos atar a ele o coração e o afeto. Então, a gente tem que gostar do... não digo que não se ache gosto no jogo, quando se está jogando, porque senão não seria um divertimento. Pô, eu gosto de futebol, eu gosto de assistir futebol. Não tem problema, ótimo. Só não se afeiçoe e nem se apegue demais a ele. Digo somente que não se deve ir ao ponto de desejá-lo ansiosamente, como uma coisa de grande importância. Isso aqui, por exemplo, a gente vê muito, né, numa cultura mundana que eu chamo de subcultura geek. De repente vai sair lá um filme da Marvel, ou alguma coisa do tipo, e aí eles chegam assim, criou hype. O que é o hype que eles chamam? O hype é essa ansiosidade. Aí eles ficam discutindo, como é que será que vai ser o filme, como é que não sei o que. Cara, por que você não aguarda, espera pra ver o filme, assiste o filme, depois critica o filme, etc. Ou seja, esse apego por esses divertimentos, por essas séries, etc., ele é desordenado. Nada contra esses divertimentos, mas tem que ser feito da maneira correta. Eu creio que na questão da celeuma do futebol e a vida intelectual, né, a gente pode ver que o Fábio Salgado tem razão por uma parte, mas aí ele perde a razão, acho que é por causa desse personagem que tem que ser agressivo no Instagram, né, como método de marketing, etc. Mas, no mais importante, eu acho que ele acerta. As pessoas, infelizmente, se a gente for observar o comportamento mundano, quanto ao futebol, principalmente, as pessoas exageram. Elas se tornam realmente muito ansiosas e se deixam muito facilmente levar pelas paixões em relação a isso. E aí, em vez da alma sair mais descansada, mais tranquila, mais aliviada, às vezes, sei lá, o time perdeu, tal, não sei o que, e o cara sai mais puto, tal, já perdeu a semana. Ou aí o amigo no trabalho faz uma piadinha ali, né, o humor pra zoar, a pessoa fica ofendida, daí já se cria uma inimizade desnecessária, etc. Bom, gente, moderação. Não sou eu que estou falando, é São Francisco de Sales. Pois bem, se você gostou desse vídeo, curta. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. E claro, o mais importante, não deixe de
compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo intelectual e para aquele seu amigo que gosta de futebol. E viva a Cristo!